Salve, salve, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Antes de começar o vídeo, vai nos apoiando aí, deixando o seu like. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do jogo aberto com Renata Fã, Cicinho, Daciano e Ronaldão, comentando tudo sobre o Flamengo que enfrenta o São Paulo, né? E também o Flamengo praticamente já anunciou Paquetá nas redes sociais, já foi confirmado por vários portais e ele já pode até jogar na Supercopa contra o Corinthians no domingo. Vamos ver aí a reação dos comentaristas. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Estreia no Campeonato Brasileiro contra o atual campeão Flamengo, com a cavalaria completa e feliz porque chegou Lucas Paquetá, não é a grande contratação do ano. Vagnão, pra você aquele bom dia, mas no São Paulo, Rafinha chegou e Alisson voltou, é isso? Bom dia, Renata! Bom dia, todo mundo ligado no Jogo Aberto, isso mesmo. Estamos aqui em frente ao estádio do Morumbi, que hoje recebe São Paulo e Flamengo. Estreia para as duas equipes do Campeonato Brasileiro. Como você disse, o Flamengo, atual campeão brasileiro, e o São Paulo, que não vence em estreia de Brasileirão desde 2022, quando bateu o Atlético Paranaense. Mas falando das equipes, começando pelo visitante, o Flamengo, como você disse, cavalaria completa, será o terceiro jogo em 2026 que o Felipe Luiz irá contar com o elenco principal, e aí também pela primeira vez a expectativa do time considerado titular, com os retornos do Arrascaeta e também do Jorginho, que virão atuar pela primeira vez na temporada de 2026. Felipe Luiz tem alguns desfalques também, como o Luiz Araújo e o Danilo, que estão no departamento médico, e também por opção do treinador do Flamengo, não vieram para São Paulo o Michael e também o Alan, né, que já foi interesse, já foi interesse do São Paulo para reforço na temporada de 2026. Falando do outro lado desse clássico brasileiro, o São Paulo, o técnico Hernan Crespo também conta com todo mundo. Elenco principal, o time totalmente titular para esse jogo contra o Flamengo, com o retorno de Lucas, que foi poupado no clássico contra o Palmeiras e volta para esse jogo importante, jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. O Crespo, que não tem desfalque por suspensão e, claro, por lesão, só tem ali o Rian Francisco e também o outro atacante, o André Luiz, que estão lesionados desde o ano passado. Mas ao Rio de Janeiro, Cicinho, não fica apavorado, o assunto é Flamengo, Mengão já tá por aqui, o time concentrado, os caras devem estar no hotel agora acompanhando o jogo aberto, não é? Flamengo na segunda rodada pega leve, só isso que eu posso falar. Agora, quem não pegou leve na contratação foi o Flamengo, trouxe o Lucas Paquetá. Agora a torcida do Flamengo vai comemorar. E eu já quero saber detalhes do atual campeão brasileiro para esse jogo contra o São Paulo. Tudo junto e misturado. É com você aí no Maraca, Igor Dorileu. Bom dia! Para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Pois é, negócio fechado. O Flamengo acertou a contratação na manhã de hoje de Lucas Paquetá. Vai pagar ao West Ham da Inglaterra 42 milhões de euros, o equivalente a cerca de 260 milhões de reais, de forma parcelada até 2028. O rubro-negro, inclusive, subiu um pouco o valor para conseguir esse parcelamento maior. Dessa forma, Lucas Paquetá se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a ida de Gerson para o Cruzeiro. Com essa contratação fechada, o torcedor rubro-negro, claro, está muito animado e já está se perguntando quando o Paquetá vai chegar ao Brasil, vai chegar ao Rio de Janeiro. E é isso que está sendo discutido agora entre o staff do atleta e o Flamengo. Mas a tendência é que ele chegue entre amanhã e sexta-feira, e a torcida, é claro, vai preparar uma grande festa, um Aeropaquetá, para receber o jogador que é cria do clube. Inclusive, ele vai chegar para fazer exames médicos, assinar um contrato válido por 5 temporadas e já pode reestrear com a camisa do Flamengo no domingo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, caso o nome dele apareça no bid da CBF até o fim da sexta-feira. Então, o Lucas Paquetá já fechado com o Flamengo, é aguardado nos próximos dias aqui no Rio de
Janeiro. Vai ter festa da torcida e já pode, inclusive, reestrear no próximo domingo diante do Corinthians na Supercopa, para a tristeza do Ronaldão. Bom, o Paquetá, que foi criado no Flamengo, deixou o clube em 2018. Primeiro foi vendido para o Milan da Itália, passou pelo Lyon da França, pelo West Ham da Inglaterra e agora retorna 8 temporadas depois, agora aos 28 anos, para seguir escrevendo a história dele pelo Flamengo. Flamengo que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, estreia diante do São Paulo no Morumbi, e a gente fez uma matéria contando como chega o atual campeão para essa primeira rodada do Brasileirão. Vamos assistir. Enquanto vive a expectativa pelo retorno do Cria do Ninho, o Flamengo estreia hoje no Campeonato Brasileiro. O atual campeão abre essa edição enfrentando São Paulo, no Morumbi, com Jorginho e Arrascaeta relacionados. Felipe Luiz deve escalar o time considerado titular pela primeira vez em 2026. Começo do ano, a expectativa sempre é muito grande, depois tudo pode acontecer, mas importante estar plenamente com o físico 100%, focado no clube, nas competições. Então, graças a Deus, me sinto bem. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro formando a linha defensiva, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio de campo e na frente, Plata, Carrascal ou Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. O Campeonato Carioca, a situação é complicada. Depois de ter iniciado a competição com um time de garotos, o rubro-negro pode ter que jogar o quadrangular do rebaixamento. O planejamento do início de temporada foi pensado para que a equipe chegasse em boas condições para a primeira rodada do Brasileirão e para a Supercopa no domingo. Mas com desempenho ruim no estadual, o retorno dos principais jogadores precisou ser antecipado. Hoje à noite será possível perceber se essa mudança teve algum efeito. 3 pontos agora é o mesmo 3 pontos do final do campeonato. Então tem que entrar com muita seriedade, ganhar, qualquer um pode ganhar, mas manter, né, campeão é sempre uma dificuldade grande. Nossa, contra o Inter o Pedro sempre joga o fino da bola, mas tá devendo futebol ainda, é jogador que a gente pode cobrar para se apresentar mais, fazer gols, ser um elo importante nesse time, menos da segunda rodada da Série A. Pode ser hoje, né? Edu, eu quero falar de Lucas Paquetá. O anúncio ainda não é oficial, mas o Flamengo já soltou aquele "ai, meu coração" na internet. Tá chegando a maior contratação do Brasil e da América do Sul na história. Lucas Paquetá voltando para casa. A expectativa é bem grande, voltar para casa, um atleta que já tem a história dentro do clube, isso é bacana, vai ajudá-lo na adaptação. E a gente vê assim, o Flamengo cada vez mais fortalecido. O Flamengo não tá para brincadeira essa temporada. O time já era bom, agora trazendo o Paquetá vai ser muito mais difícil ainda. Agora, para os outros times, né, que restam, tentar contratar também jogadores, peças importantes para brigar com o Flamengo, porque senão daqui a pouco o Flamengo vai nadar de braçada. Mas eu ainda acredito muito no trabalho do Palmeiras, tem o Cruzeiro também que está se reforçando, entendeu? Então tem outros times pensando também no Campeonato Brasileiro. Agora, essa contratação com certeza impactou e muito, não só pela qualidade técnica do Paquetá, mas também a questão financeira, porque hoje, antigamente, não, a gente só vendia. Agora a gente está trazendo de volta e por valores extraordinários, assim, entendeu? Então, parabéns para o Flamengo se realmente concretizar. Isso é o que eu chamo de investimento, hein? Bom, o Flamengo postou um AMC. Ai, meu coração. AMC, ai, meu coração? Domingo ele pode estrear, inclusive, na Supercopa. Vem jogando normalmente na Inglaterra. É só o Felipe Luiz querer e eles aparecer no bid, né? Esse AMC não é meu Corinthians? Que pode ser também, né? Isso a gente só vai saber no domingo. Cicinho, se você quiser olhar para outro lado, pode, fica à vontade, porque eu vou colocar a prévia do Flamengo. Mamãe. Depois desse AMC, eu quero mostrar a prévia, a possível escalação para hoje do Mengão diante do São Paulo, aqui no Morumbi. O técnico Felipe Luiz tem à disposição as suas armas principais e deve levar a campo Rossi, Varela na direita, a dupla de Léo ali na zaga, Alexandro na esquerda, no meio-campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Lá na frente, Plata, Carrascal, Samuel Lino, ou Pedro ou Bruno Henrique. Mamãe. Cicinho. Bora, Cicinho. Bora, meu irmão. Ronaldo. Não, eu não. Eu já Renata.
Renata, filho. Mais ou menos. E aí, Xixi? Ora, Sim, meu irmão. não, um time que no papel aí é imbatível. Mas o Fluminense ganhou que não tinha Rascaeta, Jorginho. Não, eu tô tentando me apegar em alguma coisa, O Renata. Fluminense ganhou do Flamengo. Assim, se você analisar o time do Flamengo, não tem como tirar o favoritismo. E não é só porque é o São Paulo e o momento do São Paulo não é ruim. Mas assim, o São Paulo já demonstrou em outras ocasiões, em momentos difíceis assim, conseguiu competir. Foi campeão da Copa do Brasil em cima de um time que era muito melhor, o do Flamengo, do que o do São Paulo. Hoje vai jogar na sua casa, conta com o apoio da torcida. E outra, hoje tem um dirigente que conhece muito essa equipe. Então, assim... Ele não vai jogar não, Cicinho. Ele não vai entrar em campo, Ele não vai jogar, mas Ele conhece os dois lados. Então, todo auxílio é bem-vindo. E talvez seja o momento do São Paulo, e acredito que vai ser dessa maneira. Fala do Crespo. O Crespo, quando chegou, falou: o Flamengo, meu Deus do céu. Ninguém pega o Flamengo todo dia. Ele vai pegar o Flamengo de novo. O Crespo foi infeliz, como tem acontecido, né? Ele foi infeliz de passar o recado, né? Ó, soldados, vocês vão pra guerra e vão morrer. Então, assim... É normal. Hoje, aquela realista, questão, Renato, o Cicinho. São Paulo já tem um não. Então entra em campo e tenta o sim. Né? Tem Então detalhe, entrar pra quem em campo possa interessar, eu adoro saber sobre a arbitragem. Wilton Pereira Sampaio vai comandar esse jogo no Morumbi. E a gente vê um Flamengo que não só vai defender o título, porque ganhou com todos os méritos, sempre colocou o Brasileirão como prioridade. E o BAP, o presidente do Flamengo, ele traz a Série A como a primeira opção. Ano passado a gente falava muito em Libertadores, mas o Flamengo sempre deixou claro que o Brasileirão era a grande prioridade. Ganhou os dois, ganhou tanto o Brasileiro quanto a Libertadores, ganhou estadual, Supercopa, enfim, é um time que incomoda, né? Bom. Fala lá, Mauro. Fecharam, o Paquetá vai jogar pelo Flamengo, eu não tenho o número ainda, mas o Flamengo vai pagar um pouco mais, não vai ser esse 41,250 não. Vai ser um pouquinho mais. Ele vai subir um pouco a proposta para não ter que mexer tanto no parcelamento, né? É o custo do dinheiro, aquilo que eu falei, para ir lá no banco. Então, o West quer um pouquinho mais. O valor vai chegar já. Agora, detalhe, essa parada vai custar perto de 50 milhões. Rapaz. Porque os 41,250, você tem 18% só de tarifas, impostos, mais comissão, etc. Então, já iria 40 e tantos. Subindo mais um pouco, talvez bata os 50. Mas vai ser, com certeza, a operação toda perto de 50 milhões de euros. Mas o Paquetá já é jogador do Flamengo. Aí, então tá aí o anúncio. Aí, falei que a gente ia dar esse anúncio aqui dentro do All News Sport. Paquetá é jogador do Flamengo. O Mauro acaba de obter a informação e mandar ver aqui ao vivo para vocês. Paquetá, jogador do Flamengo. Valor um pouco maior do que os 42, 41 milhões que estavam falando, como disse o Mauro, por causa do custo do dinheiro e tudo mais. O Flamengo vai gastar uma bala para contratar o jogador, que é da seleção brasileira, que vai ser bastante importante e que vai fazer a nossa enquete ficar mais pró-Flamengo ainda do que ela já é. A gente vai para um breve e ligeiro intervalo. Aqui, ó, o Toruzão, 41,250 milhões, é mais que isso, de euros por Paquetá, a maior contratação da história do futebol sul-americano. Imposto é 21%, mais 8% de intermediação, são 50 milhões de euros. É mais ou menos o que o Mauro está falando sobre essas questões aí. E o Bruno Novaes Neto fala, outra realidade, o Flamengo luxando com Paquetá. Rapaz, Paquetá, mais alguma outra novidade, mais algum outro detalhe, Mauro? Não, agora eu estou esperando para ver sem saber o valor. Ainda não tem esses detalhes. 42 milhões. 42. Era 41,250, foi para 42 milhões. 42 milhões de euros a contratação do Paquetá. Maior contratação da história do futebol brasileiro, superando a do Vitor Roque, superando a do Samuel Lino. Do Gerson. E a do Gerson. Superando a do Gerson já ainda desse ano. A velocidade que os recordes estão sendo batidos. Rapaz, é uma loucura. E estamos falando de um time brasileiro que acaba de tirar de um time no meio da temporada. No meio da temporada, um jogador titular de um time da Premier League. Uma coisa que nunca havia acontecido. Por isso que os clubes têm que se organizar. Agora, você vai proibir o Flamengo de investir o dinheiro num jogador que é brasileiro, da seleção brasileira na Premier League? Não. Você tem que fazer os outros se organizarem para poder comprar também. Legal seria se todos pudessem fazer o mesmo. Exatamente. De repente todos pudessem negar propostas baixas. Em vez de a gente ver um cara saindo por 5, 6, não, ó, quer tirar daqui vai ser 40. E quando a gente quiser, a gente vai comprar de vocês por 40 também. Pô, imagina?
Bom, então a notícia é essa, Paquetá está contratado pelo Flamengo, ainda não tem informações sobre quando chega, quando não chega, se vai jogar já no fim de semana, acho que não, né? Não é possível. Já pensou? Acho que apresentado na Supercopa ele pode ser. Chegar... Eu acho que vai ter uma apresentação digna do dinheiro que foi gasto, né? Sim. Pô, o Ronaldinho foi recebido na Gávea como rei. Provavelmente a Aeroflá, provavelmente vai ter, né? Vai ter a recepção. Então. Mas o Flamengo joga Morumbi, depois joga em Brasília e só depois deve jogar em casa, né? Então aí tem um tempinho para apresentar no Maracanã. Até em forma, vai. Forma tá. Não estava machucado, não estava nada, estava treinando, jogando e tudo mais. Então volta, faz a festa, a apresentação, tal, faz os exames médicos que precisa fazer, mesmo estando jogando fora, você precisa fazer. Eu já tô com a musiquinha na cabeça aqui. E já coloca Paquetá. E já coloca o cara, Em reais, esse valor dá nada menos do que 263 milhões. Como eu falei um pouco mais cedo, é 1/4 da dívida total do São Paulo. Olha que loucura. Atualizando com os valores da operação total de 50 milhões... Você até sobe aí, né? Acaba sendo 30 e poucos % aí da dívida da dívida do São Paulo, por exemplo. Tem que ser no Maracanã, né? Não pode jogar em Brasília. Exatamente. Estamos voltando, hein? Então, daquele giro pelos clubes cariocas, com ele, Flávio Amêndola. Chega mais. A quarta-feira será de estreia no Campeonato Brasileiro para a dupla Flamengo e Fluminense. O rubro-negro carioca, atual campeão deste campeonato, inicia sua trajetória diante do São Paulo, jogo que vai acontecer no estádio do Morumbi. Para esse confronto, o torcedor pode ser que mate a saudade de alguns dos principais jogadores que ainda não atuaram em 2026. Isso porque o clube divulgou a lista de relacionados e desta vez contém a presença tanto do uruguaio De Arrascaeta como do meia ítalo brasileiro Jorginho. Esses dois jogadores ainda não atuaram nesta temporada. E a expectativa é que eles tenham uma minutagem já para esse confronto desta quarta. A prioridade, no entanto, será a Supercopa do Brasil, prevista para o próximo domingo. Carregamos no peito a... Domingo. Já o Fluminense... Vamos lá. O Santos desistiu do Michael. E por que desistiu? Porque contratou o atacante Rony junto ao Atlético Mineiro. E aí, depois que eu vi o Rony sendo contratado pelo Santos, eu fui apurar lá no Santos. Vem cá, vocês vão levar o Rony e vão continuar tentando o Michael? A pessoa falou, não, Venê, não temos orçamento para isso. Falei, opa, então vocês desistiram do Michael? A palavra certa não é desistir. A contratação do Michael com a chegada do Rony só acontece em uma situação extraordinária e maravilhosa para a gente no ponto de vista financeiro, porque não dá para manter os moldes que nós havíamos acordado com o Michael com a chegada do Rony, pela questão do orçamento, do valor. O Santos hoje ele não está desfrutando de uma ótima vida financeira, pelo contrário, né? Embora tenha um elenco caro, mas financeiramente falando não é um time que está vivendo ali tranquilamente, não é assim. Então, a chegada do Rony inviabiliza a contratação do Michael. E por que o Michael não foi contratado? Para quem não sabe, eu vou explicar aqui de uma maneira bem rápida. O Santos não tem dinheiro para comprar o Michael junto ao Flamengo. E o Michael só toparia para o Santos se fosse contrato em definitivo, ou seja, longo. Se fosse por empréstimo, ele não toparia. O Santos virou para o Michael e falou, beleza, eu te dou isso aqui de salário, te dou isso aqui de luvas e um contrato longo. Mas eu não tenho dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Você consegue a liberação lá no Flamengo? Aí o Michael foi no Flamengo. Na época que o Michael foi contratado pelo Flamengo para retornar ao Flamengo, o Michael abriu mão de luvas a receber lá no mundo árabe. Porém, colocou em contrato que, se ele fosse negociado e liberado, essas luvas que ele tem a receber no futuro, em contrato, o Flamengo deveria pagar. O Flamengo virou, não, eu não vou te pagar e te liberar para ir para um outro clube do futebol brasileiro. É melhor eu te ter aqui no elenco e mesmo tendo um custo alto de salário e você não sendo muito utilizado, nós estamos preferindo tê-lo aqui. Beleza. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou o Michael não foi para o Santos e o Santos foi atrás do Rony. Dito isso, o Michael ainda pode sair do Flamengo, porque no meio dessa apuração toda,
uma pessoa lá no Flamengo falou: Vene, olha só, beleza, não sei se de fato o Michael não vai mais para o Santos, mas tem chance sim de o Michael sair, porque, entre aspas, ele já se despediu algumas vezes. E pelo que eu soube, tem um outro clube interessado. E aí fui apurar mais a fundo. Descobri que esse clube interessado não é do futebol brasileiro. Esse clube interessado é da Arábia Saudita. Esse clube interessado tem um treinador português, que é o José Peseiro, de 65 anos. E esse clube é o Al-Ula FC da Arábia Saudita, fundado em 1981. E esse clube está interessado na contratação de Michael, procurou o Flamengo para tê-lo em definitivo. Se eu falar para vocês que eu sei valores, eu vou estar mentindo, até porque estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite para ser publicado na quarta pela manhã. Estou gravando esse vídeo exatamente 8 horas e 59 minutos. Então, não tenho detalhes de valores. Agora, uma coisa é certa, se o Flamengo de fato topar negociar o Michael, é porque a venda foi boa para o Flamengo. A gente tem acompanhado aí o noticiário, ninguém no Flamengo está saindo. O Wallace, até a gravação desse vídeo, não foi anunciado pelo Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino tentou mudar algo que havia combinado, o Flamengo não aceitou, porque o Flamengo vai ser assim daqui para frente, vai sentar à mesa e vai tomar conta das negociações, se não for da maneira acordada ou se não for da maneira que o Flamengo deseja. O Flamengo não vai fazer. Então, uma coisa é certa, se o Michael de fato sair do Flamengo agora, é porque os valores são bons. Eu ainda não tive acesso aos valores da proposta desse clube da Arábia Saudita, tá? Então, a gente tendo novidades, a gente traz aqui para vocês. Iago, o que está acontecendo? Os empresários estão, entre aspas, pressionando o Flamengo para entender por que não libera logo. O jogador, inclusive, nem foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, pela estreia da Libertadores. É um jogador que tem contrato até dezembro, tem uma proposta, no ponto de vista financeiro e de projeto de carreira do Orlando City, que é muito boa, e os empresários querem saber, e aí, Flamengo, vai ou não vai? E só tem essa proposta. Não tem outra, tá? Não tem outra, é só essa proposta. Isso não é informação, mas eu acho que o Flamengo está, entre aspas, segurando essa operação porque o Danilo ainda não pôde ser relacionado por conta de problemas físicos no joelho, vocês já sabem muito bem. Então eu acho que o Flamengo está segurando, se precisar do Iago, tem o Iago aqui. Porque se libera ele agora, só vai ficar com o Léo Pereira, Léo Ortiz e o Vitão. O Danilo está ausente nesse momento. Poxa, mas o Iago nem relacionado foi contra o São Paulo. É por isso mesmo, na minha visão, tá? Exemplo, acontece alguma coisa com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira no jogo, ou com o Vitão. Quando eu falo acontece, é uma lesão grave, uma lesão que vai ficar 1 mês fora. Sabe, tem o Iago ali à disposição, que é um defensor, que é um zagueiro de ofício, embora a gente saiba que o Flamengo, o Felipe Luiz não vai utilizar tanto o Iago assim, por características de jogo, né? Por achar que o jogador é ruim, que é ruim de bola, não tem condições de vestir a camisa do Flamengo. É estilo de jogo, estilo tático, tá bom? Para finalizar nosso vídeo, o provável time do Flamengo nessa estreia do Brasileirão: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, os dois foram relacionados, Plata, Carrascal e Pedro. Tá bom para vocês? Olha, opinião, jogo difícil, embora o São Paulo esteja vivendo uma crise absurda. O São Paulo é uma instituição que tem que ser respeitada, a camisa pesa demais, e a gente sabe que contra o Flamengo os caras dão a vida em campo. Vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo, mas mesmo assim acho o Flamengo favorito para esse duelo. Por todo o contexto das duas equipes, acho que o Flamengo é favorito e vai conquistar essa vitória. Assim eu espero, para começar com o pé direito essa competição, a competição que o Flamengo novamente vai priorizar, e com razão. Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro, tem um gostinho especial, junto com a Libertadores, obviamente, né, gente? É isso que eu estou querendo dizer, e a Copa do Brasil ficando ali abaixo no quesito prioridade. Então é isso, galera. Durante a gravação desse vídeo aqui, surgiu a informação aí, última hora, né? Confirmada aí por muitos portais, muitos, né, youtubers, jornalistas, que Flamengo e Paquetá, o West Ham, sinalizaram, já estão acertados, tudo ok. E provavelmente o jogador já chega amanhã para fazer os exames aí com o Flamengo, ou na madrugada de hoje, né?
e ser anunciado oficialmente aí pelo Mengão. Ele já foi aí se despedido lá com os jogadores do West Ham e agora já está praticamente já jogador do Flamengo e ele já pode jogar contra o Corinthians no domingo, né? Na Supercopa do Brasil aí. Então, o Flamengo está muito feliz e a torcida também empolgada com esse jogador. Se você, galera, gostou do vídeo, já deixa o like, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.